Você denunciaria um parente golpista? No dia 8 de janeiro, o servidor público Marcelo, de 41 anos, recebeu uma chamada de vídeo da irmã, que tem 49. Sabe onde ela estava? No saguão de um dos prédios ali dos Três Poderes que foram invadidos pelos golpistas. No dia seguinte, ele decidiu mandar um e-mail ao Ministério da Justiça denunciando a irmã. O relato do Marcelo foi publicado pelo UOL, que teve acesso ao e-mail em que o servidor público relata que a irmã tinha participado daqueles atos de vandalismo e aquilo que a gente pode dizer que foi um atentado à democracia. O e-mail termina assim: registro minha profunda tristeza por realizar a denúncia do gênero contra familiar de primeiro grau. Trata-se da minha irmã. Eu resolvi, gente, trazer essa história para vocês porque o último vídeo teve um engajamento maior do que normalmente acontece. Muita gente disse que já desistiu dos parentes, dos amigos, que não tem mais conversa. Mas tem um outro lado com mais gente ainda, com relatos tristes de desentendimento, de rupturas, brigas, afastamento. E essas pessoas gostariam de reverter essa situação. Marcelo não é o nome verdadeiro do servidor público que prefere se manter no anonimato, por tudo que a família tem passado, para evitar uma exposição da irmã que também é servidora pública. Ele conta que ela estava de férias e mentiu que ia a Brasília trabalho. No domingo, 8 de janeiro, ela começou a enviar no grupo da família vários vídeos daqueles ataques que estavam acontecendo e fez uma videochamada de dentro do Congresso. Marcelo disse que a família começou a xingar sua irmã, que ele ficou revoltadíssimo. Ela apagou os vídeos e no dia seguinte voltou à cidade lá onde eles moram, como se nada tivesse acontecido. Sobre a irmã, ele diz o seguinte: minha irmã era uma pessoa trabalhadora, correta, íntegra, mas ela se transmutou em 4 anos de uma forma que eu não reconheço mais. Não a reconheço como irmã. É outra pessoa, mais endurecida, radical, obtusa. Vocês conseguem perceber em algumas pessoas que se radicalizaram essa mesma descrição? Isso que o Marcelo conta afetou toda a família que se identifica ideologicamente com a esquerda. Para vocês terem uma ideia, o avô dessa golpista foi comunista, chegou a ser preso na época da ditadura brasileira. É uma família devastada pela radicalização. O Marcelo diz que escreveu o e-mail com aquela denúncia chorando, mas ele gostaria que a irmã fosse presa e fosse indiciada. E espera mais, espera que outras pessoas façam o mesmo com parentes e conhecidos que se envolveram naquelas invasões. Você faria o mesmo? Parece radical, mas quando eu li o relato do Marcelo, eu entendi aquilo como um pedido de socorro. Na cabeça dele, talvez seja a única forma da irmã entender a gravidade dos seus atos e pare para pensar onde é que ela foi se meter. Ele não está errado quando acha que a irmã deve ser punida. Muitos países têm se debruçado sobre esse problema mundial, que é a ascensão da extrema-direita. Muitos países têm se debruçado sobre esse problema mundial, que é a ascensão da extrema-direita e do radicalismo político. E entre as medidas está justamente o processo criminal dos envolvidos. Mas há, além disso, uma série de outras questões que precisam ser enfrentadas, que envolvem as esferas da educação, mídia, saúde mental e também apoio às famílias que estão aguentando tudo isso. Eu recebi muitos relatos de famílias que não sabem o que fazer com as pessoas radicalizadas. Elas também precisam de apoio. E esse conjunto de medidas serviria para desradicalizar os que já estão afundados ali nesses movimentos, mas para evitar que outros se tornem extremistas. Olha a loucura que a gente está vivendo. Essas iniciativas que começaram a ser desenvolvidas em outros países têm aproveitado experiências com outros tipos de extremismo, como o neonazismo e o movimento jihadista. Eu acho assustador. O governo brasileiro precisa de ajuda, precisa buscar conhecimento com quem enfrenta o extremismo desde sempre. Quero trazer uns exemplos aqui para vocês. A Noruega capacitou professores para identificar e para lidar com jovens em risco de se tornar extremistas.
Gente, isso foi parte de um processo que começou em 1990 e teve que passar por uma revisão em 2011, quando um supremacista branco matou 77 pessoas. Assim como na Noruega, outros países que têm graves problemas com racismo, por exemplo, têm programas para combater esse problema e também o antissemitismo. Os Estados Unidos, a gente sabe, está tendo problemas bem parecidos com o do Brasil, não sei se a gente que está parecido com eles ou eles com a gente. Eles têm sido pressionados para adotar programas que vão além das ações de segurança e de responsabilização judicial, que é o que eles têm feito hoje. Porque não parece claro que não adianta só prender essa gente? É preciso prevenir tudo isso. Agora, e no Brasil? Gente, pouca coisa tem sido feita, inclusive porque não tem um mês de governo ainda. Mas tem um problema que já foi detectado, que o governo Lula mal consegue estabelecer uma comunicação mais moderna, mais rápida, para combater fake news, quem dirá o resto. Mas é urgente que o governo tenha como prioridade essa desradicalização da sociedade. Eu já falei isso no último vídeo, se você não viu, vai lá ver. Por enquanto, o que a gente tem? As pessoas estão se virando como podem, fazendo o básico. Talvez o Marcelo não tivesse denunciado a irmã se ele tivesse algum tipo de orientação, de apoio para enfrentar esse problema familiar. Talvez a irmã do Marcelo não tivesse embarcado nessa aventura golpista e agora não corresse o risco de ser presa. Um detalhe muito importante. O Marcelo contou à irmã que fez a denúncia e ela ficou apavorada. Hoje tem café, vambora pro nosso café. Tô com saudade de ler aqui umas mensagens e conversar mais de pertinho com vocês. Vambora! Pessoal, para ler essas mensagens, eu devia ter pegado uma dose de uísque, porque tem algumas que são muito tristes mesmo, mas a gente vai de café porque ainda o dia vai ser longo. A Lilian Soares diz o seguinte: foi muito difícil passar por tudo isso e ainda estar vivendo estas questões. Posso afirmar que foi uma das maiores dores da minha vida. Ver irmãos levando Covid para os meus pais, não se preocupando em usar máscara, ter uma irmã com pânico e pensar que ela poderia pegar Covid e ficar pior. Foi duro ver irmãos falando mal de nordestinos e eu casada com um nordestino. Foi duro ouvir meu pai me ligando e fazendo piada, dizendo que se chegasse na porta da minha casa, se eu o deixaria no portão. Foi uma divisão enorme. No final do ano passado estivemos todos juntos e sinto que começamos a nos curar dessas feridas. Mas será um longo caminho, porque as fake news continuam. Gente, desculpa, um mosquito apareceu aqui. Mas será um longo caminho, porque as fake news continuam. Vamos em frente, um passo de cada vez. Um abraço, Lilia. É muito triste mesmo. O Hans Kraus fala o seguinte: são pessoas adultas em plena faculdade mental, são responsáveis pelo que fizeram e pelo que pediram. Não tenho dó nenhuma dessa gente. Hans, eu também acho que são adultas, são responsáveis, têm que responder pelo que fizeram, acho que tem que ser processadas, presas, indiciadas, acho que tem que entender a gravidade dos seus atos. Eu não tenho exatamente dó dessa gente. O meu lamento é por tudo que a gente está passando, pelo que essas famílias estão enfrentando com gente tão radicalizada. O Eduardo aqui, ele fala: a ficha não caiu não, Marilis, não há arrependimento algum da parte deles. O choro é pela prisão, não pelo arrependimento. Podem até nunca mais repetir nada parecido, mas o ódio contra tudo e todos vai continuar da mesma forma. Ninguém acordou sem anistia. Eu também acho que não tem que ter anistia nem para essas pessoas aí do baixo clero, essa massa de manobra, muito menos para os políticos. Eu acho que todo mundo, a gente precisa que essas pessoas sejam responsabilizadas. A gente precisa ver gente processada, a gente precisa ver gente presa. Luiz Gustavo Lencastre de Souza. Marilis, se você descobrir a fórmula para trazer esses zumbis de volta à realidade, me ensina, porque eu não sei mais como tentar.
eu realmente desisti. Minha esperança é que a saudade deles, de ter ao seu lado as pessoas normais, façam eles repensarem. É isso, Luiz, eu acho que é um longo caminho, não tem fórmula. Quando eu falo não desistir, é isso, ter paciência, continuar mostrando as mentiras, a manipulação, a enganação, tudo isso que a gente está cansado de saber que o bolsonarismo é mestre em fazer. A Anne-Ilse Michels dá uma dica aqui que eu acho importante. Gostei muito do seu comentário da análise efetuada pela advogada a quem você se refere. Para contribuir, adoro gente que contribui. Coraçãozinho para você. Para contribuir, gostaria de sugerir um dos livros da obra de Freud intitulado Psicologia das Massas e Análise do Eu. O livro, além de explicar o fenômeno político que estamos vivendo, ajuda a apaziguar a nossa angústia nesse tempo sombrio. Eu acho essa dica maravilhosa e é importante isso que a Annalise fala, porque não é só entender o que está acontecendo, mas a gente também fica angustiado, né? A gente fica com raiva, dá vontade de xingar essas pessoas que mergulharam nisso aí, mas isso causa muita angústia, porque é incompreensível. Mas a gente precisa tentar entender. Olha isso que a Maria Ângela de Jesus fala. Tenho 60 anos, sou divorciada e tenho 2 filhos que já saíram do ninho. A solidão sem objetivo a ser alcançado é um gatilho para a busca de companhia, nos faz procurar grupos de engajamento. É preciso olhar por essas pessoas. É exatamente isso, aquela necessidade. Tem gente que minimiza, né? Desculpa, eu me atropelei aqui, mas é que eu às vezes vou falando uma coisa, daí lembro de outra. Essa necessidade de pertencimento é muito minimizada pelas pessoas que estão com muita raiva do que foi feito, pelo comportamento dessas pessoas, mas isso não pode deixar de ser olhado, porque essa necessidade de pertencimento, a solidão, frustração, essa coisa do ninho vazio que a Maria Ângela coloca, tudo isso, isso faz parte da vida, não de todos, não estou dizendo que todas as pessoas tenham sido levadas por isso, mas tem uma faixa etária, tem uma galera mais velha que pode ter embarcado um pouco por isso, porque encontrou acolhimento, senso de pertencimento, uma nova causa para a vida numa coisa muito ruim, muito errada, e eles não conseguem perceber. O Oliveira Júnior fala isso, né? Olha que interessante. O problema do radicalismo e do extremismo é que eles podem transformar uma pessoa boa naquilo que ela mais odeia. Acho que é um pouco isso, né? Ó, o James Santana Júnior, olha a situação. Aqui em casa, minha briga com a minha irmã Gado, chama a irmã de Gado, minha briga com a minha irmã Gado foi tão feia que a vizinhança chamou a polícia. No dia da invasão terrorista, ela gritava, glória a Deus, e pedia guerra. Tem um lado meu que dá vontade de dar risada, mas por outro eu fico pensando, que pesadelo ter alguém assim dentro da própria família. Marcelo Menezes. O Marcelo fala uma coisa que muita gente, eu tenho certeza que se identifica. Ele diz, prefiro manter a minha sanidade sozinho, tenho medo de me perder e acabar brigando de forma irrecuperável. Mantenho uma distância respeitável. Gente, isso me fazem rir. Mantenho uma distância respeitável, só encontro nos funerais. Se precisarem de ajuda, podem contar comigo. Por enquanto, é o melhor que dá para fazer. Vou pular, eu não vou parar de dar risada do negócio do funeral. O Ricardo Kleiber. Você já pensou também que manter esses relacionamentos tóxicos, porque são relacionamentos tóxicos, né? Também podem nos levar à tristeza e à depressão? Ou que muitos dependentes químicos só conseguem deixar o vício quando essa vontade de se recuperar partem deles mesmos? Isso é um fato. A pessoa precisa querer muito sair dessa alienação onde ela está mergulhada. Eu concordo com você, inclusive pelos relatos que eu tenho recebido, as pessoas tristes, deprimidas pelo que estão vendo acontecer com membros da própria família. Isso aconteceu muito, a May, não dá para saber direito o nome dela,
Você está certíssima nas suas colocações, inclusive na questão de acolher as pessoas que estão descoladas da realidade, isoladas emocionalmente, mas não tem tido estrutura psicológica para isso. O período da campanha eleitoral minou a minha energia para continuar lidando com esse pessoal. Todo mundo terminou o ano passado completamente esgotado, né? Esgotado, eu estava esgotado, podia ter férias. O Charles Popov. Marilis, o que você propõe é profundamente amoroso, empático e difícil. Pensei o tempo todo na minha única irmã com quem rompi relações. Esse rompimento não se deu por simples divergências de ideias, se deu pela agressividade, pelo ódio irracionais que ela veio trazer para dentro da minha casa. Tive que expulsá-la. A convidei para sair da minha casa e, ao se recusar, tive que jogar a bolsa dela no hall do meu andar para que ela saísse. No entanto, ela se virou com os 2 braços levantados e com aquele ódio no olhar, e eu senti que eu seria trucidado. Eu tive que usar toda a minha força apenas para segurá-la. Por fim, consegui que ela desse um passo para trás e fechei a porta. Ali eu me dei conta de que havia perdido a minha irmã, para sempre. Li 5 livros de estudiosos no assunto para tentar entender e lidar com as teorias conspiratórias. A sugestão era não confrontar, mas sim perguntar, questionar. E ele dá aqui alguns exemplos. Você votou no Bolsonaro? Ok, por quê? E ela respondia, porque gosto das coisas que ele faz. Ok, mas o que ele faz? Ele dá dinheiro para os pobres, mas o dinheiro não vai só até o final das eleições? Eu gosto das coisas que ele fala. Ok, mas o que ele fala? E ela não respondia. E daí ela dizia, eu não quero ver beijo gay na televisão. E aí o irmão dizia, muda de canal, eu não quero mudar de canal. Daí pra frente foram só agressões, a técnica não funcionou, foi muito triste. Charles, lamento muito que isso tenha acontecido e infelizmente acho que muitas pessoas se afastaram definitivamente, né, de amigos, de pessoas da família. A Sônia Sicker fala, difícil assistir esse vídeo, mas necessário para mim. Só penso que uma reintegração para tirar essas pessoas do bolsonarismo deve ser um investimento em programas de cultura e educação por parte do Estado. Não vejo como papel individual. Particularmente, não estou com disposição emocional para travar essa batalha. Reflexão necessária, caríssima. Eu falo um pouco no vídeo de hoje isso, né? Que é um programa multissensorial, são várias coisas, com vários programas envolvendo vários ministérios, entidades civis. A gente precisa realmente de um programa robusto para enfrentar isso que a gente está vivendo. E eu continuo lendo, né, Bruno? Mas de repente depois você corta e vê o que é melhor, tá? E o Rodrigo Júnior Lobo fala, me emocionei no final do seu vídeo quando você nos põe a refletir sobre resgatar esses familiares que foram perdidos pela bolsonarização. E a emoção vem justamente por pensar em meu pai, que foi se radicalizando, e a nossa relação é bem assim como você descreveu com seu amigo. Eu levo dados, eu rebato o que é dito com informação, mas ele acha que isso é tudo coisa de comunista, que virei comunista, petista, e não é isso. É simplesmente a negação da realidade de alguém que apostou todas as fichas em um mito que simplesmente os abandonou. É um resgate que vai precisar acontecer em cada família nesse país, um processo doloroso, longo e que exigirá muita paciência e muito amor por eles. É isso. Gente, eu fico por aqui. Eu desejo muito amor para vocês e para os seus e que a gente consiga, enfim, ao longo aí dos próximos meses, do próximo ano, dos próximos anos, transformar isso numa coisa muito pequena na nossa sociedade. Porque desaparecer não vai desaparecer nunca. Sempre vai ter gente assim, né? Eu vou lá então. Um beijo e até semana que vem.